Senhor, Ele deseja colocar tudo no seu devido lugar. E o Senhor deseja encontrar corações disponíveis para receber tudo aquilo que Ele tem para falar. Nós sabemos muito bem que o fato do ano mudar não muda coisa nenhuma, né? A gente tem esse pensamento ou essa sensação de que, não, mas quando começar o ano, é tipo quando começar a segunda-feira, né? Chegar a segunda-feira, eu vou pôr a minha vida em ordem. Segunda-feira é o dia da academia, é o dia da dieta, é o dia que a gente vai ler mais a Bíblia. Essa semana eu falhei, é quinta-feira eu falhei, mas na segunda a vida vai endireitar. A gente tem essa coisa, né? E a mesma coisa com o final do ano. Parece que chega dia 1º de dezembro, o pessoal fala, o que resolvi, o que eu não resolvi, só janeiro. Que acabou, não tem mais. Eu falo, gente, ainda tem tantos dias pela frente. Não, agora final de ano sabe como é. E a gente tem essa sensação de que o fato do ano mudar, as coisas também vão mudar, a vida vai mudar, tudo vai mudar. Mas eu queria te dizer uma coisa. O fato do ano mudar não muda nada na minha e na sua vida. Eu nem comecei a pregar, eu vou começar já, mas espera. O fato do ano mudar muda só um dia no calendário. Muda só um número. Você vira a página, você compra um novo. O que realmente muda, ou quem realmente precisa mudar, somos nós. Porque o ano mudando, ou o ano sendo o mesmo, se eu e você não nos posicionarmos, nada vai acontecer. Podemos celebrar juntos aí muitos e muitos finais de anos. A gente vai continuar vendo a nossa vida caminhar da mesma maneira. Então, para que as circunstâncias mudem, nós precisamos mudar e não o ano. E eu sinto muito se você se arrependeu de ter vindo hoje. Eu espero muito que o Espírito Santo te console. E eu diria, aceita que dói menos. Coloque amor nas minhas palavras. E vamos lá. Sabe, uma coisa que, enquanto nós estávamos, eu digo nós, é porque quando eu estou fazendo, eu estou sempre questionando o Espírito Santo, porque como eu falo, primeiro apanho eu, primeiro recebo eu, primeiro tudo para mim. Então, eu falo, puxa vida, Espírito Santo, tem coisa que eu até falo, vou falar isso aqui não, porque eu vou estar falando ali, né? É mesmo, tem que falar isso aqui. Mas o Espírito Santo, ele trata primeiro da gente, e o que é muito bom, a parte da brincadeira, o que é muito bom, porque precisa fazer sentido para nós. Precisa fazer sentido, é a mesma coisa quando você vai educar o seu filho. Aquilo que você vai educar o seu filho, você já percebeu que às vezes você está falando uma coisa, você faz, eita, é mesmo, né? Você acaba de perceber que você está se educando, porque faz sentido para você. E aí, quantas vezes a gente brinca, eu já falei isso aqui, o pastor também já falou, a gente fala, Mateus, custa você obedecer? Se você fizesse de primeira aquilo que eu falo, aí o Espírito Santo olha assim e fala, né? Eu falo, é mesmo, né, Deus? Fica até com vergonha de continuar broncando o menino. Fala, não, filho, vai embora, vai, continua aí a vida. Então precisa fazer sentido para nós tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que sai da nossa boca precisa de fato, primeiro de tudo, fazer sentido para nós. E enquanto eu estava ali, né, estava eu e o Espírito Santo conversando sobre a mensagem, a mensagem estava pronta quando no final, ele me fez perceber que nós muitas vezes colocamos uma expectativa sobre um futuro. E eu já falei sobre isso com vocês. Mas nós colocamos a expectativa no futuro como se o futuro fosse um lugar, o futuro fosse um tempo no qual nós estamos caminhando em direção a ele. Sabe quando você sai da sua casa, você coloca no GPS, você sabe quanto tempo exatamente você vai chegar aqui? Para aqueles que já sabem o caminho, não colocam, mas você sabe que você vai chegar aqui. É como se a gente projetasse o futuro dessa maneira. Então, quando eu chegar, quando eu fizer, quando acontecer, quando isso, quando aquilo, como se nós fôssemos chegar em algum lugar. Mas aquilo que nós precisamos entender é que nós não iremos chegar em um lugar onde nós iremos abrir a porta e nos deparar então com o projeto, com as respostas, com os sonhos, com isso, com aquilo, que tudo nós estamos, né? O trabalho que eu estou procurando, a formação que eu estou procurando, a vida que eu estou procurando, a mudança que eu estou procurando, estão todas elas no futuro guardadas em um lugar onde eu vou chegar, abrir a porta e olha, me deparei com todas elas, é hora de viver tudo isso aqui que estava no futuro. Não, porque o futuro, ele é um lugar, ele é um tempo que nos encontra no caminho, por várias vezes na vida. Agora são 8h58, 8h59 é futuro, porque nós não temos.
9 horas é futuro. Daqui 5 minutos é futuro, daqui 30 minutos é futuro, daqui 1 hora é futuro. Se eu e você acordarmos para a graça de Deus amanhã, em nome de Jesus, é futuro. Então o futuro, ele vai te encontrando ao longo do caminho, mas a gente não pensa assim. A gente não pensa que a consequência do que nós estamos fazendo agora pode nos alcançar daqui 5 minutos. Porque a gente pega aquela bendita frase, o futuro a Deus pertence. E parece que o futuro é uma coisa que está tão longe, que está tão distante, que está num lugar que a gente tem que caminhar muito para chegar. Porque às vezes tem planos e sonhos nossos que demoram, que precisam realmente de alguns anos mais ali sendo trabalhados, lapidados, para que a gente possa viver. Em contrapartida, às vezes o futuro que Deus deseja que você viva é daqui 5 minutos. Mas a sua resposta, ela não chega para este tempo. Então aquilo que era para ser daqui 5 minutos, vira um dia. Aquilo que era para ser daqui um dia, vira uma semana. Aquilo que era para ser daqui uma semana, vira um mês. E assim a gente vai colocando para frente. Parece que nunca chega, mas a culpa sempre no final das contas é nossa, porque nos falta um posicionamento. Posso começar? Vou começar. Lucas 15, do 11 ao 22, fala assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e o calçado nos pés. Nós já ouvimos diversas vezes essa passagem, talvez enquanto você lia, talvez em outras pregações, ouvimos muito sobre a questão de voltarmos ali à casa do Pai, corrermos de volta para os braços do Pai. Mas hoje o Senhor nos traz essa palavra para nos dizer algo, que é tempo de assumir a responsabilidade pela vida que estamos vivendo. Alguém se arrependeu de ter vindo? Não, né? Glória a Deus, então vocês aguentam, né? Aguenta, porque eu aguentei primeiro, então vocês aguentam também. É tempo de assumir a responsabilidade pela vida que nós estamos vivendo. A gente não tem esse costume, mas olha para a pessoa aí que está do seu lado e fala assim: assuma a responsabilidade. Nós oramos e pedimos para que Deus mude as circunstâncias. Quantas vezes você já fez essa oração? Alguém aí já orou assim? Senhor, muda essa circunstância. Senhor, me tira desse cativeiro. Que mais? Muda, né? Muda o cenário, muda a história, Pai. É mais ou menos nisso aí, né? Quantas vezes nós não fizemos essa oração? Só que muitas vezes o que precisa mudar não é a circunstância. Somos nós. É o que está em nós. É o que está dentro de nós. E aqui nós vemos, nesse texto, que esse rapaz, ele fez uma escolha. Ele tomou a decisão de conduzir a vida dele do modo como ele achava correto. Então ele sabia que ele tinha algo. Me foi muito familiar essa história. Não sei se para você sim, mas me foi muito familiar aqui. Ele resolveu pegar tudo que ele tinha, a parte dele, e foi viver do modo como ele achava que ele deveria viver. Do modo que ele achava que ele estava certo. Porém, nós sabemos e vemos por conta daquilo que estávamos lendo, que ele agiu de um modo impensado, um modo imprudente, segundo aquilo que ele achava, porém sem direcionamento nenhum da parte do Senhor. E por agir desse modo aqui, como nós vemos, impensado,
ele se encontrou em um cenário ruim. Muito ruim. Pensa só, uma pessoa que tinha direito a tudo, que estava ali pelo contexto de como ele é recebido de volta, ele estava ali diante de um lugar uma realidade onde ele era servido das melhores coisas, não lhe faltava nada. Talvez ele usufruiria ali de tudo do bom e do melhor, enquanto o pai dele fosse vivo, enquanto eles tivessem ali tudo aquilo que eles tinham. E, num piscar de olhos, ele se viu a ponto de querer comer aquilo que os porcos comiam. Sabe aquela coisa do luxo ao lixo? Do lixo ao luxo? É tipo isso. Pensa como estava a cabeça daquele rapaz quando algo aconteceu e nós chegaremos ali. Ele tomou essa decisão de um modo impensado e ele se encontrou em um cenário ruim que colocou em perigo, em risco o seu destino, o seu futuro, mas não só isso, bagunçando o presente. Porque às vezes nós nos concentramos demais no que as nossas ações vão causar num futuro. Claro que a gente tem que pensar, longe de mim dizer o contrário. Mas às vezes nós nos preocupamos somente com o problema do futuro. E a gente esquece de analisar que muitas vezes nós teremos problemas no presente. Porque aquele homem, ele teria problemas em um futuro se ele permanecesse do mesmo modo, se ele continuasse na mesma situação. Mas em todo momento que ele estivesse ali vivendo, em todo momento em que ele estava, era o seu presente. Então a gente tem que parar um pouquinho de olhar o futuro, porque às vezes a consequência que você vai viver não é que está no futuro, você já está vivendo. A consequência já está no seu presente, já está bagunçando o seu agora. E você está tão preocupado com aquilo que pode acontecer no futuro que você não está percebendo o que está acontecendo agora. Faz sentido para você? Então, no versículo 17, nós vemos aqui, nós temos a virada da história, que é, o versículo começa assim: caindo em si. Caindo em si. E ali o texto continua. Caindo em si, em outras versões diz assim: quando finalmente caiu em si. Ou seja, esse homem, ele precisou ter um despertar. Esse homem, ele precisou reconhecer, ele precisou cair em si e entender que ele tinha feito uma escolha errada. Ele precisou cair em si e entender que a culpa era única e exclusiva dele, das escolhas dele. As consequências que ele estava vivendo eram consequências de decisões dele. E ele precisou cair em si. E isso é muito importante que a gente entenda. Depois que ele caiu em si, então ele decidiu se levantar e colocar tudo no lugar. Mesmo pensando, porque na opinião dele, ele iria voltar, pedir perdão. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, pode me colocar como servo, me coloca ali, só me aceita de volta. Mas olha que a palavra do Senhor fala, em 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele esperava uma coisa, mas o Pai tinha outra preparada. Assim como eu e você, precisamos entender que a promessa é essa. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a palavra. Mas para vivê-la, nós precisamos alinhar a nossa vida. Nós precisamos endireitar a nossa vida. Assim como aquele rapaz, aquele homem, ele se levantou, ele consertou, ele fez o caminho de volta. Talvez seja para esse lugar que o Senhor esteja nos chamando essa noite. Nós precisamos entender que o Senhor nos convida para um lugar onde talvez nós precisamos levantar, olhar o caminho que nós fizemos. E às vezes a gente acha que a solução é continuar seguindo, mas às vezes a solução é fazer o caminho de volta. Às vezes, para avançar, você vai precisar retroceder, refazer a rota, voltar para o lugar onde talvez você não deveria ter saído.
Talvez não no momento que você saiu. Talvez não do jeito que você saiu. É olhar para trás. Pastor, em todas as áreas da minha vida? Não, aonde o Espírito Santo te mostrar. Porque você sabe. Às vezes você quer ocultar, você quer abafar, você quer fingir que você não está ouvindo. Sabe quando a criança põe a mão assim, ó, e vai, não, o pai está falando e a criança está falando junto. Mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele não precisa que você não o ouça com os ouvidos. Porque ele fala no teu espírito. Ele grita de um jeito que você fala, eu não estou pensando nisso, não estou sentindo isso. E ele fala, tá sim. Tá assim, tá sentindo sim, tá pensando sim, agora vai pensar mais. Porque é ele trazendo à tona. E pastora, quando isso não acontece comigo? Quando eu não me permito estar sensível à voz do Espírito Santo. Mas eu vou te dizer uma coisa, dificilmente você fica enganado. Porque por mais que você não ouça a voz do Espírito Santo, você tem algo chamado consciência. E às vezes você está tentando ocultar a voz do Espírito Santo, mas você tem uma consciência. E essa consciência, ela vai te trazer à tona algumas coisas. E o Senhor, Ele nos chama para esse lugar, para esse tempo, para esse momento de uma autoanálise, onde a gente possa entender onde nós estamos hoje. Onde está a sua vida hoje? E eu quero completar dizendo, a culpa é totalmente sua. Está num lugar que você gostaria que estivesse? A culpa é sua. Não está em um lugar onde você gostaria que estivesse? A culpa continua sendo sua. A culpa é nossa. E talvez existam padrões na minha e na sua vida que ainda nos ferem, que ainda nos perseguem até hoje, que são frutos de feridas antigas que nós carregamos e insistimos em ignorar. Porque você sabia que muitas vezes você ora para o Senhor, nós oramos para o Senhor falando, Senhor, me ajuda nessa situação. E o Senhor, Ele vem e traz à tona. Você já pediu perdão por isso? Você já se posicionou com aquilo? Você já fez tal coisa? Você já deu esse passo de fé? E são coisas que o Senhor já nos direcionou. E Ele traz à tona. Senhor, me abre essa porta. E Ele fala, você já fez a sua parte? Você já fez a sua parte? Só que às vezes nós queremos fugir da responsabilidade. E nós agimos como crianças, como pessoas imaturas. Fingimos que não ouvimos, fingimos que não entendemos, fingimos que aquilo não faz sentido nenhum para a nossa vida. Ai, é coisa da minha cabeça, ai, deve ser minha carne. Deve ser minha carne, deve ser meu coração. Em compensação, quando a gente quer, porque quer uma resposta, a gente faz de tudo para ser tendencioso. Não é? Passou o vento, a gente fala, ó Deus, falando. Senhor, se for da tua vontade, vai bater a porta com esse vento agora. A porta bate, olha lá, Jesus falando. Em contrapartida, quando é o contrário, também é muito verdadeiro. Você fala, Senhor, me dá uma resposta. Aí a palavra agora está falando exatamente tudo o que você sabe que você deveria ouvir. Aí você fala, olha que inimigo astuto, ouviu minha oração? Porque a gente não quer. A gente não quer. É gostoso estar num lugar de comodidade. É gostoso não ter que se esforçar. É gostoso não ter que passar por situações onde você não tem controle de nada. Você perder o controle das coisas dá medo. Dá medo. Você quer ter tudo ali sob controle? Gasguei, hein? Vocês ouviram? Você quer ter controle ali de todas as coisas. Mas você acaba tirando o espaço do Espírito Santo de trabalhar. De fazer aquilo que Ele tem preparado para você. Então talvez você ainda viva padrões, e agora eu não estou nem falando de padrão familiar, replicando o que a mãe, o que o pai, que a avó, que a avô, vamos algo assim, replicando algo que você está fazendo desde quando? Uma vida toda? Talvez desde 2019, 2020? Não sei. E aí você fala, não, no próximo ano vai ser tudo diferente, e você está fazendo a mesma coisa. Não, no próximo ano vai ser tudo diferente, você continua fazendo a mesma coisa. E você criou um padrão de como se comportar, de como falar. E aí começa a existir dentro de você aquela síndrome, não só da questão da música da Gabriela, eu nasci assim. Talvez você nem nasceu assim, mas você
desenvolveu isso em algum momento e colocou aquilo como um padrão. Algo que Deus nunca te pediu, algo que Deus nunca te entregou, algo que Deus não tem para você. Só que ao invés de aceitar, cair em si e refazer o caminho e voltar atrás, a gente começa a encontrar desculpa, a gente começa a encontrar justificativa, a gente começa a achar inúmeras coisas para tirar a responsabilidade de nós. Nós somos teimosos. A gente insiste em passar por cima das coisas, e não estou falando de superar as coisas. É passar por cima mesmo, botar debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu e ir embora. Sabe casal quando briga? Aí já está cansado, não quer mais resolver, bota para debaixo do tapete e no dia seguinte finge que nada aconteceu? Ai, pastora, mas olha que bom, a gente voltou a se falar, está errado. Porque alguém vai ficar ferido, alguém vai ficar magoado. Em algum momento, em alguma briga, isso vai surgir. Aí vai falar o quê? Nossa, mas aconteceu há tanto tempo, você está falando agora. Por quê? Virou um padrão colocar debaixo do tapete. Virou um padrão não querer ter conversas difíceis. Não querer sentar e falar isso aqui não me agrada. Já cansei de falar isso aqui. Hoje a amizade, quem tem, é abençoado. Porque as pessoas elas não estão preparadas para um amigo que chega em você e fala, você errou. Isso te fere, isso te ofende. Você prefere alguém que esteja bajulando, alisando o seu ego, dizendo quão bom você é, o quão maravilhoso, o quão grande. Meu Deus, eu queria ser como você. Mas se eu viro para você e falo, mas aqui você falhou, isso aqui o Senhor, pronto, já é motivo de você virar o rosto, já é motivo de você deixar a igreja, já é motivo de um post, de uma indireta no Instagram. Uma geração doente. Pessoas fracas, pessoas frágeis. Só que essas pessoas são as pessoas que estão educando o futuro. O que a gente pode esperar do futuro? É pesado? É pesado. Mas quando a gente lê a Bíblia, e eu falei isso na quarta-feira passada, quando nós lemos a Bíblia, nós pegamos muito ali de Deus batendo em nós. O Senhor, Ele nos chama para esse lugar de conserto. De olhar para dentro de nós e falar, meu Deus, como eu preciso melhorar. Ah, mas Deus é perfeito, Ele pode me julgar, o outro não. E às vezes o outro está sendo usado por Deus. Às vezes o outro é a pessoa que você disse que poderia caminhar com você até o fim. Mas ela não pode te falar nada, que o seu ego ferido se dói. O Senhor não pode dizer nada para, oxa Deus, logo eu, justo eu. Estou de segunda a segunda na igreja, pai, o Senhor fala assim comigo, também não vou mais, agora só vou de quarta e domingo. Nós precisamos amadurecer e assumir a responsabilidade da nossa vida. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer, precisamos quebrar esses padrões. Até quando? Até quando a gente vai saber que existem coisas que precisam ser tratadas e a gente vai se fingir? A minha mãe fala assim, vai se fingir de égua. Por quê? Eu não sei, mas vai se fingir de égua. Por quê? Faz sentido para você? Não, para mim também não, mas eu entendo o que quer dizer quando fala vai se fingir de égua. A gente vai se fingir de desentendido, de que a gente não sabe o que está acontecendo. Sabe sim, sabe sim. Eu sei onde eu tenho que melhorar. Você sabe onde você tem que melhorar. Você sabe onde você tem que amadurecer. Você sabe onde Deus está tentando te tratar ano após ano, mês após mês. E você não quer. Você sabe. Porque o Espírito Santo, ele te mostra. Porque a sua caminhada, os seus dias te mostram. Você sabe que há uma boca que fala mais do que deveria. Você sabe que há uma mente que pensa o que não deveria. Você sabe que há um posicionamento que não convém. Você sabe, você sabe. Você sabe. Eu sei. Agora o que a gente tem que fazer? Assumir a responsabilidade. Ai, mas o inimigo colocou isso na minha vida porque eu deixei. Responsabilidade é minha, não é dele. Ah, mas o inimigo me tenta com isso. Tentar ele vai. Me acertar é outra história. Porque se não fosse assim, o Senhor não diria que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá.
Então ele falaria, olha, não adianta resistir, ele vai acontecer, ele vai derrubar, não vai fugir, porque ele é maior. E não é essa a realidade. Seremos tentados? Sim. Seremos provados? Sim. A escolha é nossa. Ai, pastora, sabe o que é? Se eu não roubasse ali, se eu não sonegasse, se eu não acrescentasse um zero, ou se eu não tirasse um zero, se eu não fizesse assim, ai, mas Deus sabe, o diabo também. Opa! Ai, mas eu estou em paz comigo. Que bom, desça em paz. E segurança. É duro, mas é real. Porque a gente busca desculpas. É muito mais fácil eu vir aqui, sentar aqui e ouvir que vai dar tudo certo, que a gente vai prosperar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas sabe quando nós vamos viver isso? Quando a nossa vida estiver alinhada, endireitada. Quando a nossa vida estiver compatível com o que a Bíblia pede. Quando eu entender que eu não sou o dono da razão. Quando eu entender que o Senhor está me moldando, me tratando e vai ser assim para todos sempre. Até que o Senhor me leve ou até que o Senhor volte. Assumir a responsabilidade é entender que eu preciso mudar muita coisa, permitir ser mudado. A questão é, eu quero. Existem feridas em nós que a gente não deixa o Senhor tratar porque dói. Esse lugar ninguém entra. Então não existe cura. A gente pensa, não, mas com o tempo não faz nada, ele só passa, ele pode te trazer cabelo branco, ele pode trazer dor nas suas costas, que nas minhas, eu vou dizer, viu? Na minha costinha aqui, olha, a gente levanta, vai levantando assim só pela graça. Ele pode te trazer cansaço, ele pode te trazer mudança de aparência física, ele pode te trazer ruga, ele pode te trazer doença, mas não porque ele trouxe, mas porque você não se cuidou, aí com o tempo vai aparecendo. O tempo em si, ele não muda nada, ele não faz nada, ele não cura nada, ele não salva nada, ele não resgata nada. O tempo, ele só passa. O tempo, ele só é um tempo. Quer ser curado? Se deixa curar. Para de ter feridas de estimação. Assuma a responsabilidade. Ah, mas ele me feriu. Será que você também não feriu? Ah, mas foi me dito isso. Será que você nunca disse nada também, alecrim dourado? Porque a gente sabe olhar para as feridas que fazem em nós, mas a gente faz, né? Não, mas e quando eu falei porque eu tive um motivo para falar. E a outra pessoa também. E aí? Nessa guerra, quem ganha? Ninguém. Quem perde? Quem estiver envolvido. Nós precisamos entender que as coisas que acontecem na nossa vida, elas são culpa nossa. E qual é a consequência de nós não sermos tratados? Nós vemos corações amargurados. Você conversa com uma pessoa e ela está amargurada. Ela está ferida. Você vê que não sai nada de bom. Desesperança total. É uma alma ferida. Tem uma dor que nunca foi tratada. Tem um padrão que nunca foi quebrado. A gente já falou sobre isso, mas a nossa vizinha, que havia perdido o filho, a mesma que faleceu por esses dias, era triste de você falar com ela, porque não tinha um dia sequer que para ela existia algo bom. Mas por quê? De quando ela tinha 3 filhos, ela perdeu um. De quando ela perdeu aquele filho, a vida dela acabou. E eu não estou aqui para dizer que ela está certa ou está errada, porque longe de mim. A questão é, existiu uma ferida que nunca foi curada. Então a vida dela passou a não ter mais sentido. Passou a não ter mais sentido. Então tudo que você falar para ela, a vida é assim, a vida é desse jeito, mas é assim mesmo, e a gente vai ficando velho, a gente não presta para nada, a vida não serve para nada. Vai falar de Deus? Por que Deus levou o meu menino? Uma alma amargurada, ferida. Você compreende? Claro que compreende. Mas nós precisamos entender que nós temos como sair deste lugar. Nós ficamos presos ao passado, presos ao que aconteceu, presos ao que foi dito, presos ao que não aconteceu e a gente acha que deveria ter acontecido. A gente se fecha para novas experiências porque a gente tem medo de sofrer as mesmas coisas. Então a gente não quer viver, não quer se abrir. Você foi ferido, você não quer confiar em mais ninguém, porque você tem medo de ser ferido novamente.
Você faliu, você não quer ter um negócio de novo, porque você tem medo de falir novamente. E assim nós vamos limitando as possibilidades da nossa vida, porque afinal das contas, imagina se você for frustrado pelo menos uma vez em tudo. Você não vai fazer mais nada. O medo de acontecer de novo, você não vai avançar. Você não vai viver, você não vai experimentar mais nada. Nós ficamos algemados em sentimentos, em emoções, em pensamentos que nos impossibilitam de avançar. E aquele rapaz, aquele filho pródigo, ele só experimentou a restauração quando ele decidiu corrigir a rota. Quando ele decidiu se levantar, voltar lá pelo caminho, pedir o perdão que ele achava necessário pedir, mas é voltar para o lugar. Ele decidiu, ele viveu a restauração quando ele decidiu, quando ele entendeu, quando ele caiu em si, que ele não deveria ter feito aquilo que ele fez. Não pelo menos daquela maneira, não pelo menos daquele jeito. Talvez fosse existir o tempo dele, aí a Bíblia não conta e não interessa. Mas a gente sabe que do modo como ele fez, não era para ter sido feito. E muitas vezes nós estamos vivendo isso. E é muito comum de se ver. Pessoas que querem algo a mais com Deus, algo a mais na vida, mas não agem de acordo com esse querer. Eu quero coisas grandes, eu quero ser melhor com o Senhor, mas a minha atitude não condiz com o meu querer. Eu quero, no ano que vem, eu quero ser musa fitness. Eu quero ser o mais da academia. Fez a inscrição, não vou um dia. Aí lá em casa a gente fala assim. O pastor fala assim: você vai tomar refrigerante hoje? Eu falo: hoje eu vou me permitir. Porque antes era assim, eu ia me permitir um dia. Só que hoje eu estou me permitindo todo dia, entendeu? Todo dia ele fala: e hoje você vai tomar? Eu falo: hoje você vai se permitir. Hoje eu vou me permitir. Eu permiti ontem também, faz 3 meses que eu estou me permitindo, mas tá bom. Só que a gente não gosta da consequência. Você quer ter mais intimidade com Deus? Você quer que o Senhor fale, você ouça? Você não quer ser dependente da revelação de ninguém? Quanto tempo você passa no teu secreto? Quanto tempo você passa orando? Eu quero saber de Bíblia, eu quero saber, eu posso até não ter de cor ali a referência, mas eu quero conhecer, eu quero me aprofundar. É que eu não entendo a Bíblia, é por isso que eu não leio. Eu quero muito, mas eu não quero fazer muito. E aí eu tenho uma justificativa para aquilo. É porque eu não tenho tempo, é porque o filho, é porque o trabalho, é porque o periquito, é porque o cachorro, é porque o vizinho, é porque. E a responsabilidade, ela vai indo. E o Senhor te diz hoje: não, a responsabilidade é sua. Você não faz porque não é tão importante para você. Você não faz porque você não quer tanto assim. Te incomoda, mas não ao ponto de você levantar e mudar. Pastora, mentira, verdade. Verdade, porque uma pessoa que está verdadeiramente incomodada com aquilo que ela está vivendo, ela não aceita continuar no mesmo lugar. Ela pode não conseguir sair dali sozinha, mas ela pede socorro, ela grita ajuda. Ela fala: alguém me tira daqui. A pessoa que quer sair dali. A pessoa que deseja: pastora, eu não consigo sair sozinha. Graças a Deus você tem pessoas hoje que podem te tirar de lá. Você já pediu ajuda para alguém? Você já chegou em alguém e falou: estou numa situação que eu preciso sair daqui, me dá a sua mão? Eu tenho certeza que pelo menos um você vai encontrar. Hoje você tem um corpo. Hoje nós somos em 100. De 100, não tem um? Eu posso te dizer que 2 você tem. O teu pastor é a tua pastora. Então, se você não saiu dali, é porque você não quis. Dói. Eu sei que dói. Porque eu também tenho um lugar que eu preciso sair. E o Senhor falou primeiro comigo. Eu também tenho um lugar onde o Senhor já me estendeu a mão. Agora a questão é: nós vamos assumir a responsabilidade? A gente vai se levantar? Vai cair em si?
Vamos fazer tudo diferente? Ou vai entrar um novo ano e a gente vai com as mesmas desculpas, a mesma história, o mesmo chororô e mais um ano vivendo a mesma coisa, esperando que 2027 seja diferente? Misericórdia, gente. Não. A nossa vida ela é valiosa demais. Ela é tão valiosa que nós só temos uma. Você já parou para pensar nisso? Ela é tão valiosa que nós só temos uma. Que é para que a gente viva de um modo decente. Que é para que a gente viva de um jeito que, olha, toma conta disso aqui. Porque você só tem esse. Se você perder, já falou isso pro seu filho? Vou comprar esse. Se você perder, eu não compro mais. E quando ele entende que de fato ele não vai ter outro, que ele cuida. Ou se cuida. Agora, quando ele entende que, não, quebrou, minha mãe já falou isso várias vezes, toda vez que quebra, ela compra outro. Ele não está nem aí. É um padrão, é ser humano, nós somos assim. Toda vez que a gente entende que Deus ele vai intervir em algo, a gente cruza o braço. Deus vai fazer. Sabe quando você pensa assim, não vou no culto, Ormai tem a pastora e o pastor ali? Se eu não for, tem o pastor. Tanto tem o pastor, tanto tem a pastora. Eles resolvem. Aquilo que Deus confiou a você, não é a mim. A gente vai fazer, porque a obra não vai ficar descoberta. Mas aquilo que Ele confiou a você, é a você. Aquilo que Ele pede para você, é para você. Então Ele te entregou uma vida. E o que Ele pede? Cuide bem. Seja sábio. Cuide bem. Você só tem essa. E se você errar, consequência grande. Meu Deus, é desesperador. Não, mas calma, eu vou te deixar um manual de instrução. Você vai saber exatamente o que fazer. Além disso, eu vou colocar pessoas no teu caminho. Elas vão te auxiliar. Além disso, você vai ter uma pessoa muito especial. Que se chama meu amigo Espírito Santo. Que Ele vai te auxiliar. Eu estou fazendo de tudo para você não errar. Eu estou fazendo de tudo para você não se perder. Eu estou fazendo de tudo para você viver o que eu tenho para você. Agora, será que quando a gente não vive, a culpa é de quem? Eu costumo dizer, Deus não erra. Então, se Ele não erra, quem erra é a outra parte. E eu acho que da outra parte está eu e você. Nós somos levados pelo medo, o medo de fazer. Nós somos levados pela preguiça. Porque, hoje está chovendo, né? Hoje está chovendo, vou ficar aqui. Amanhã eu faço. Mas está muito sol, a pressão caiu, vou ficar aqui também. Hoje está nublado, eu gosto de dias livres. E aí a gente vai. E aí porque a gente tem desculpa para tudo e a preguiça bate e a gente não quer. Estou muito cansada, acordei muito cedo. Estou muito cansada que eu dormi demais. Estou muito cansada que eu não comi, estou fraco. Mas é que eu comi demais, agora também estou com azia. Tudo é desculpa, tudo nos envolve. Tudo nos leva para aquela procrastinação. Parece brincadeira, mas é real. Pensa aí, quantas desculpas você já não deu para fazer aquilo que você devia ter feito? Se tivesse que fazer uma lista, será que ela seria curtinha? A minha seria longa. Esses dias a gente estava conversando de coisas do passado, a gente falou da carta de metro. Quem já fez carta de metro na escola? Colava uma folha sulfite na outra, ia colando, gastando a folha sulfite, como se não tivesse o amanhã. E ficava enorme, você chegava lá com um rolo assim. Às vezes não tinha mais o que escrever, escrevia eu te amo, ia, né? Isso ia. Chegava lá, abria a carta assim, nossa, que declaração de amor que era isso. E às vezes a nossa lista é tipo essa. Coisa que a gente foi empurrando, que deveria ter sido feito e nunca fez. E Deus olha e fala, meu Deus, pelo amor de mim mesmo. Eu que criei, eu que fiz. A gente vai cedendo para a comodidade, o conforto, ele é bom, mas ele é tão traiçoeiro. O conforto, ele pode nos roubar. O conforto, ele é perigoso. Mas às vezes também a gente é movido pelo orgulho, pela soberba. Porque eu sei demais, aí eu não preciso de ajuda. Comigo é diferente, comigo o Senhor fala diferente. Eu já passei por muitas coisas, ou seja lá o que for, mas bate um orgulho, bate uma soberba. A gente se esconde atrás daquele famoso não tenho tempo, tá corrido. Deus sabe que quando eu tiver mais tempo, Ele fala, não vai ter mais tempo, porque quando você tiver mais tempo eu vou continuar não sendo prioridade. Você vai enfiar qualquer coisa nesse meio tempo que você tiver.
Porque existe uma coisa que eu ouvi uma vez e eu nunca mais me esqueci, que não foi numa situação muito favorável, porém fez muito sentido para mim na época. Machucou, a pessoa não colocou amor nas palavras dela, mas enfim, pelo menos me ensinou. Que a pessoa virou para mim e falou assim, tá, ela acorda. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E isso eu tomei para minha vida. Porque é verdade, porque aí eu comecei a olhar para mim. Toda vez que eu não queria, eu arrumava uma desculpa. Vou contar uma coisa para vocês em segredo. É de você mesmo. E você já sabe o que é, né? Eu vou contar um segredo, não contem para ele que eu contei. Mas quando a gente estava se conhecendo, eu falava para ele assim, a gente já é perturbada. Aí eu falava para ele assim, você é muito príncipe, a gente nunca vai dar certo. E aí ele me colocava do lado da parede, aí ele abria a porta, aí ele ia, eu ia sentar, não, senta, sabe, toda aquela coisa, você falava, nossa gente, de onde saiu essa pessoa, né? E aí, ele era muito, você mandava flores, não sei o que lindo. Aí, ele me mandava mensagem, ele falava assim, vamos fazer alguma coisa, sei lá, vamos no cinema hoje? Eu falava, tá, eu vou ver aqui, eu vou ver as coisas aqui, qualquer coisa eu te aviso. Aí, tá bom, foi uma vez. Aí outra, vamos almoçar? Tá bom, vou ver aqui as coisas aqui, qualquer coisa eu te aviso. Aí teve um dia que toda a paciência acaba, né? E a dele demora, mas acaba também. Aí ele virou bem e falou assim, você vai ver o quê? Vou ver as coisas aqui, que coisa? Você vai ver se a geladeira tá no lugar? Você vai ver se o fogão tá no lugar? O que você vai ver? As coisas aqui, que coisa aqui que você tanto tem que ver? Eu falei, nossa gente, que cara grosso, credo. Cadê? Tá vendo? Sabia que era um lobo em pele de cordeiro. Estamos aqui, né, meu amor? Vencemos. Mas era engraçado. Não, não era engraçado, né? Não era engraçado. Longe de mim dizer que era engraçado. Mas é verdade, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Vou ver a coisa aqui, qualquer coisa eu te aviso. Que coisa? Eu não sei que coisa que eu ia ver. Ia ver nada, eu vou ver coisa aqui. Pelo menos eu não mentia. Vou ver alguma coisa. Vi o que era. Não interessa, eu vi. E a gente se esconde atrás desse tipo de coisa. Só que, geralmente no fim, a gente está insatisfeito com o resultado. Geralmente, chega no final das contas e a gente, puxa vida, não era isso que eu estava esperando. Então a gente precisa assumir a responsabilidade que nós vivemos os frutos das nossas escolhas, das nossas ações. E para isso nós precisamos cair em si. Aquele versículo 17, ele começa com algo preciosíssimo. Caindo em si. Hoje é dia de você cair em si. Olhar para dentro e falar, meu Deus, estou até com vergonha de olhar. Que bom. Significa que você caiu em si. Porque o problema é você olhar para dentro e falar, Deus, graças a Deus aqui não tem nada. Pode passar, vamos para a próxima palavra. Aí está o problema. Não pense que é ruim você olhar para dentro e ver o quão pequeno você é. O quão ruim você é. O quanto você precisa de Cristo. Isso é bom. Porque você cai em si e você reconhece que sem o Senhor você não é nada. O problema é quando a gente olha para nós e a gente consegue apontar o dedo e pensar em todas as pessoas que deveriam ouvir essa palavra, menos que ela serve para nós. Eu tenho um nervoso quando o Espírito Santo me mostra daqui de cima, gente que está pensando isso, que ele mostra. Ele mostra. Aí às vezes eu falo, você já viram aquele vídeo que fala assim, o meu eu apocalíptico vem do meu eu crente sendo maltratado? Aí tipo fica o meu eu apocalíptico. Aí fala, não, você não pode, né, filha? Só continua na palavra mesmo. Deixa que o Senhor trata. Eu falo, trata, Senhor. Trata, Senhor. Trata e leva, no nome de Jesus. Que assim a gente tem certeza que está no céu, né? No nome de Jesus. E sabe uma coisa que nós precisamos? Nós precisamos trazer mais dar uma forma mais real, mais concreta para as coisas. Como assim? Quanto mais subjetivo for, mais difícil vai ser para a gente medir o desenvolvimento. Mais inalcançável vai aparecer e mais uma sensação de fracasso a gente vai ter. Como assim? A nossa vida espiritual, por exemplo, como ela está hoje? Como a sua vida espiritual está hoje? Deu uma nota de 0 a 10? A culpa é sua. Ponto. Aí eu te pergunto, o que você espera? O que você deseja para a sua vida espiritual em 2026?
Aí você fala assim, pastora, que seja boa. Seja boa. Você consegue medir o que é boa? Porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. O que é bom pra você? Num dia que você tá muito feliz, aquilo pode ser bom. Num dia que você não tá tão feliz assim, pode não ser tão bom. Boa. Você não consegue medir o que é boa. Agora, se eu viro pra você e eu falo, o que você deseja para sua vida espiritual em 2026? E você vira para mim e você fala, pastor, eu quero ler a Bíblia toda em 6 meses. Eu quero pelo menos uma vez na semana, uma vez por semana eu vou fazer jejum. Mas não é jejum de telefone, eu vou fazer jejum. Eu quero acordar e eu não vou mexer no meu telefone, eu não vou fazer nada que não seja meu devocional. Mas a casa toda acordou às 7, então eu vou acordar às 6. Tá anotado já. Tá ali. Eu vou acordar de madrugada, porque como eu não consigo acordar sozinha pela manhã, de madrugada eu sei que não vai ter ninguém para me chamar. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, que seja o seu horário, eu vou acordar para orar. Se em 6 meses você não lê a Bíblia completa, você sabe que você falhou. Você falhou com algo que você disse que você queria muito. É diferente do boa. Então, quando você consegue mensurar aquilo, fica mais fácil de você acompanhar. Estou progredindo? Estou parado? Estou regredindo? Como é que tá? É a mesma coisa quando você fala, eu quero emagrecer até o Natal. Quantos quilos você quer perder? Emagrecer. Emagreceu 1 quilo, você emagreceu. Agora, se eu quero emagrecer 5 quilos até o Natal, se eu sei que até o Natal eu não emagreci, falta 4 ainda, opa, falhei. Eu consigo medir. Você entende o que eu quero dizer? E isso serve para qualquer coisa. Isso é para trazer uma realidade. Porque assim você consegue ver, opa, eu falei que em 6 meses eu ia ler minha Bíblia inteira. Passaram 3, eu estou em Gênesis ainda. Mas é uma competição? Não, é para você ver que você está lendo pouquíssimo. É para você entender o que está sendo prioridade na sua vida. Óbvio que eu dei um exemplo aleatório, você faça como você bem entender, mas consiga trazer uma realidade para que você possa cair em si e falar, opa, estou falhando aqui. Como eu sei? Porque existe uma meta. Como eu sei? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, estou falhando aqui. Assim você consegue trazer mais vida para aquilo. Você quer ter um casamento bom? O que você está plantando para ter um casamento bom? Eu respondi, fui grossa porque foi grosso comigo primeiro. Legal. Eu vi uma coisa que falava assim, cada um tem o marido e a esposa que merece. De início eu fiquei, será mesmo? Porque às vezes a pessoa leva de graça, a pessoa fala, gente, eu estou sendo manso, estou sendo aqui carinhoso, estou fazendo minha parte, levei de graça. Mas em muitas situações isso é real. Eu não vou generalizar, porque eu conheço casos e acredito em casos. Porque a mudança, ela depende de cada um. A gente pode fazer o tanto que a gente quiser. Se a outra pessoa não quiser mudar, meu filho, um abraço. Você sabe isso por você, né? Jesus, ele morreu na cruz. Se a gente não quiser mudar, a morte dele não é o que vai nos mudar se a gente não se permitir. Você quer um relacionamento maravilhoso? Você quer um casamento maravilhoso? Não sabe ceder para uma guerra. Não sabe sentar para ter conversas difíceis. Não sabe passar por, às vezes, comentários e coisas que às vezes você vai olhar assim. Lá em casa, às vezes acontece alguma coisa, a gente faz algum comentário e você fala, olha, não vou nem perder o meu tempo. Eu não vou nem. E ao contrário, a mesma coisa. A gente precisa escolher as nossas guerras. Mas tem gente que está escolhendo todas. Tudo vira guerra. Nem aquilo que não era guerra virou guerra. Mas eu quero um casamento saudável. A gente não conversa, mas você senta para falar. A outra pessoa sabe. Ela me irrita nisso aqui. Ela sabe que ela te irrita nisso aí? Não, mas deveria saber. Mas com qual bola de cristal que ela vai descobrir? Só que a gente está perdendo essa coisa de eu preciso expor. Eu preciso falar, não, mas tem que me conhecer. Eu tenho que desvendar os mistérios ainda da bênção. E isso às vezes é no casamento, isso às vezes é numa amizade. Não é minha amiga? Tem que me conhecer. E a pobre não sabe nem do que você está falando. Porque você nunca disse, mas quer que a pessoa saiba. Enigmática. Mas serve para homem também, tá? Gente, a gente complica. A gente complica. Vai falar que você nunca esperou e brigou com seu marido por algo que você achou que ele deveria fazer, porque ele deveria saber que você queria que ele fizesse.
Mas tem uma que é clássica. O pastor sai. Você quer alguma coisa do mercado? Não. Tem certeza? Não. Aí ele volta. Trouxe alguma coisa para mim? Fala, não, você disse que não queria. Mas você não me conhece? E se eu quisesse? Falei, mas você disse que não queria, criatura. Falei, mas eu queria saber se você pensava em mim quando você estava no mercado. Aí você trouxe para você, trouxe para o Mateus, trouxe para casa. E para mim? E o meu docinho? E a minha coisa? Então, bênção. Aí ele fala assim, então, bênção. Da próxima vez, fala que você quer. Não, você tem que me conhecer. Você tem que saber que depois de jantar eu vou querer comer um doce. Eu falei, então não fala que você não quer, mulher. Agora, para evitar, toda vez que ele vai, ele compra. Você vai querer alguma coisa? Não, ele fala, tá. Aí ele volta. Hoje na farmácia não foi muito assim. Ele só voltou com remédio mesmo, mas tudo bem, vai. Vou te dar o desconto de hoje, você vai na farmácia. É que a farmácia era dentro do mercado. Eu falei, poxa vida, era dentro do mercado. Eu falei, você não trouxe um nada. Ele, amor, foi na farmácia, vai dentro do mercado. Nossa. Só que a gente não cultiva essas coisas e depois a gente espera que aconteça tudo do modo como a gente quer. A gente quer um relacionamento saudável, mas a gente não cultiva um relacionamento saudável. A gente quer uma saúde para poder, ver os nossos filhos crescerem, para poder viver os planos que o Senhor tem, mas a gente não cuida da nossa saúde. E a responsabilidade é de quem? Ai, do meu trabalho que me mata. Não é sua, que não tem vontade de, ao invés de comer o fast food, comer a marmita. Que ao invés de chegar em casa e fazer um treino, se joga no sofá. Aí a doença que vem, é a dor que vem, é isso que vem, que vai. Finança, eu quero ser próspero, mas eu não posso ver uma promoção na internet que eu já estou gastando. Hoje eu falei isso pro pastor. O pastor, ele tava afiado nesses dias. Foi chegando coisa em casa, eu falei, mas que é isso? Que eu não comprei nada na internet, gente. Ele, fui eu. Aí eu falei, o que é que você comprou, homem? Comprei coisa de cama. Comprou colchão, comprou lençol, comprou edredom, comprou o cobre edredom, cobre o colchão, cobre o lençol, cobre fronha. Ele falou, eu quero dormir igual se eu estivesse num hotel. Falei, nossa, tá inspirado, né? Eu tava lá em casa, eu sentava, ele não tava em casa ainda, eu sentava, tocava a campainha. Falava, oh Deus do céu, eu levantava. Toma, Zabelinha, aqui. Aí chegou uma caixa desse tamanho. Eu falei, ô moço, ajuda a grávida aqui que eu não tô podendo. O senhor pode pôr aqui? Aí eu fui fazendo uma pilha de coisas assim, de caixa em casa. Eu falei, ô lindo, como é? E ele falou, a gente só vai abrir quando chegar o colchão. Eu falei, com todo esse espaço que temos, vamos deixar um monte de caixa aqui. Por que não? Graças ao meu Deus que chegou o colchão hoje, porque eu tava quase tropeçando. Aí eu falei, homem, você comprou um colchão na internet. E ele, não satisfeito, chegou, ainda foi montar tudo, preparou tudo. Eu falei, é isso aí. Vai, seja feliz. Tiozinho. Eu falei, tá parecendo tiozinho, hein? Tá parecendo tiozinho. Mas eu ia falar das finanças, mas é isso. Você não pode ver uma promoção na internet que gasta. Aí no fim do mês faltou, Senhor, eu sou dizimista, Deus. Sou ofertante, eu dou primícia pro pastor, pra pastora, comprar colchão na internet. Poxa vida, Senhor. Em nossa defesa, a gente nunca tinha trocado colchão, tá, gente? Ele tinha razão. Ai, meu Deus. Aí os nossos projetos que nunca nascem, tá lá no papel, de anos e anos e anos. Eu falei isso no dia que eu fiz o evento com as mulheres. Eu falei, mulheres, sabe a minha alegria de estar fazendo esse evento? Apesar de, além de saber tudo que vocês vão receber, porque transformou a minha vida primeiro, eu peguei esse papel desse projeto, sabe a data que estava? 2021. 2021 eu tinha aquele projeto pronto. O que faltava para colocar em prática? A minha vergonha na cara. Eu falei exatamente assim no culto das mulheres. Porque era verdade. Faltava? Não faltava nada. Não faltava nada. Faltava eu assumir a responsabilidade. Amém. A nossa vida profissional, o nosso ministério, tudo aquilo que envolve qualquer área da nossa vida. Nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. Não culpe nada nem ninguém. O chefe que paga pouco, a conta, é isso, é aquilo. No ministério é a igreja, é o pastor, é o irmão, é o líder. Sabe? Não. Gente, aquilo que nós vivemos é de responsabilidade nossa. Você não tolera tal situação? Se posicione. Porque senão a consequência que você vai viver, a culpa é sua. Porque a outra pessoa, ela vai fazer aquilo que ela acha que ela tem que fazer. Se para você não tá bom, mas você não se posiciona, a consequência negativa é culpa do outro? Não é.
Nós pensamos errado, porque nós falamos, claro que é, porque foi essa pessoa que fez. Não, foi você que permitiu. Eu sei que é duro de ouvir, mas é real. Mas é real. Existe uma linha onde a gente deve estabelecer um limite, que eu não sei em que momento a gente passou a entender que é chato, né? Ah, mas é que é chato, a gente fica meio sem graça, né? Sem graça de estabelecer um limite, de dizer para a pessoa, opa, aqui você não pode entrar. Opa, ai, mas que feia essa sua roupa. É de quem? Minha, obrigada, eu gostei. Eu gostei. Aí às vezes você já até se justifica. Ai, menina, sério, não, eu também achei. Não achou, você saiu de casa se sentindo super bem. Aí vem um enviado e você deixa. Aí vem alguém e te fala como é que você tem que tratar seu filho. Geralmente quem não tem. Incrível. Quem não tem. Tem sempre um conselho para você. Às vezes quem tem. E você fala, que bom, funciona na sua casa, glória a Deus. Se faz sentido para você, olha, eu vou testar na minha. Se a pessoa está falando, ah, legal, mas lá em casa isso não rola. Mas eu já falei isso, a gente prefere concordar, dizer sim, amém para tudo, chegar no carro e falar mal para o marido. Ou falar mal para a esposa. Para quê? Para quê que a gente vai dar uma brecha tão boba como essa? Não me serve. Ah, eu quero ir na sua casa. Não vou estar querendo. Não vou estar podendo. Ai, não, é que eu tenho alguma coisa para fazer. Mentira, não tem nada, você só não quer mesmo. E tá tudo bem. Quem foi que te falou que você tem que aceitar tudo que as pessoas te impõem, te dizem, opinam na sua vida? Aí é melhor mentir, porque Deus me entende. Não, Deus está falando, a sua prioridade é ficar bem na fita com os outros. Não importa o que eu ache, não importa se me fere, porque comigo você acha que depois você pede perdão e está tudo certo. Assuma a responsabilidade. É verdade ou não é? É melhor a gente errar com Deus que no secreto a gente vai lá e, ai Senhor, o Senhor conhece meu coração, do que falar, olha amiga, desculpa, eu não vou mentir não. Eu não vou fazer nada, eu só não quero mesmo, tá? A gente pode marcar para a próxima. A pessoa vai se sentir ofendida, o problema é dela, vai ela se tratar. Tá faltando inteligência emocional, tá faltando domínio próprio, amor, paz, paciência, tudo aquilo que pode envolver o Espírito Santo. Só que a gente que se posiciona desse jeito é visto como frios. Pessoas que não se importam, pessoas duras, pessoas sinceras, gente. Pessoas que falam o que pensam, o que sentem, não com grosseria, não para ofender, não para optar, vamos lá, não para ofender, não para optar no sentido de se a pessoa pode ou não opinar na sua vida. Mas eu não vou mentir à toa, eu não vou mentir de graça. Eu caí em mim. Eu entendi que a responsabilidade da minha vida é minha. Eu não vou aqui ter que depois e pedir perdão para Deus, porque, ai Senhor, o Senhor sabe. Não. O posicionamento, lembra da série Assuma o Controle da Sua Vida? A gente foi falando sobre posicionamento, a gente foi falando sobre tantas coisas. E assumir o controle, assumir a responsabilidade, as consequências daquilo que vivemos, é assumir o controle da sua vida. E está tudo bem. Está tudo bem. Escolha Deus, escolha o correto. Escolha viver aquilo que Ele tem para você. Escolha olhar, cair em si. Senhor, está doendo, Senhor, puxa a vida. Mas obrigada, Senhor. Porque quantas pessoas precisavam fazer isso daqui, mas o Espírito Santo já não encontra mais nem lugar. Obrigada, porque o Espírito Santo ainda encontra lugar em mim. Não é para você se vangloriar, mas é para você dizer obrigado, Espírito Santo, porque você ainda encontra espaço em mim para me mostrar o que eu tenho que mudar e o que não. Aonde eu tenho que melhorar. Obrigada, Espírito Santo, por ainda falar comigo. Obrigada, Deus, por ainda insistir em mim. É só para esse ponto. Não é para você se comparar, culpar o outro, julgar o outro, porque o outro. Não. É sempre sobre nós. A nossa vida, ela diz respeito a nós. E aí depois o nosso propósito, ele vai alcançar o outro. Só isso que envolve o outro. Comparação, o julgamento. Isso aí, sério. E eu quero que você entenda, porque eu entendo que às vezes as pessoas elas passam por situações que elas não escolheram.
Como eu dei o exemplo daquela senhora. Ela não escolheu que o filho morresse com 19 anos. Ela poderia olhar para mim e falar, tá, e aí? A culpa é minha de estar nessa situação? Não. Mas nós temos o controle de como nós vamos reagir àquilo. De primeiro momento, ok, você entende. Para sempre? 20 anos? 30 anos? A questão não é ser insensato. A questão é, você vai aceitar viver neste cativeiro o resto da vida? Talvez o seu caso ele não seja tão bruto quanto o dessa mulher. Mas quantas coisas você não teve escolha do que aconteceu na sua vida? Uma família meio disfuncional? Talvez a perda de alguém? Talvez ser abandonado? Talvez ser negligenciado? Seja lá o que for. Você não teve culpa daquilo. A consequência não foi da responsabilidade sua. Mas como você reage a isso? Ah, pastor, é muito fácil falar. Do que eu não vivi, realmente é muito fácil falar. Mas eu também tenho as minhas situações onde não é muito fácil falar. Mas quando a gente entende que a vida, ela nos pede um posicionamento, e a gente entende que é sobre escolhas e não sobre vitimismo, a gente entende que tudo muda. A gente passa a entender que eu não sou mais vítima. Eu não sou vítima. O Senhor não me criou para ser vítima. Opa, peraí, vivi algo aqui que não foi bom. Fui pego aqui, me feriu, me marcou. Mas Senhor, o Senhor pode restaurar. O Senhor pode transformar. O Senhor pode curar. O Senhor pode fazer todas as coisas. Esse é o meu Deus. E eu escolho não ser refém dessa situação. Pronto. Você assumiu a responsabilidade que lhe cabia. O que fazer com aquilo que te aconteceu? Quando nós entendemos isso, tudo muda. Porque enquanto a gente foge, a gente ignora essas coisas e nós não mudamos. Os pecados são os mesmos, as manias são as mesmas. As tentações, provações, até mesmo às vezes o mesmo deserto. Porque a gente não muda o posicionamento e o deserto continua sendo o mesmo. As lutas são as mesmas. Porque a gente não muda a rota. A gente confia no ano. Vai, ano que vem, vai. Não, ano que vem o futuro a Deus pertence. Ano que vem todas as coisas vão mudar. É como se aquele filho tivesse ali um surto sentimental. Opa, voltou. Aí no momento ali que tem alguma coisa nova, pego a minha parte e vou embora. Opa, não, olha aqui. Os empregados do meu pai têm o que comer. Poxa, olha o que eu fiz. Sabe todo domingo que você pedia perdão para Deus no culto? Ia lá, aceitava Jesus lá na frente. E prometia que segunda-feira ia ser tudo de novo. Ia ser tudo novo de novo. Só que aí chegava quarta-feira, você já tinha esquecido. Aí no sábado, tudo errado. Aí no domingo, pedia perdão. Ô Senhor, eu prometo que eu não vou fazer mais. Se eu fosse para o inferno, por cada prometo que eu falei para o Senhor que eu não ia fazer mais, misericórdia. E nós precisamos entender que aquele filho, ele não foi movido pela necessidade, ele não foi movido pelo sentimento, ele não foi movido pela saudade. O texto é muito claro. Caiu em si. Ele despertou, ele acordou, algo mudou, a chave virou. E a responsabilidade, ela não é sobre culpa, ela é sobre maturidade. Nós precisamos de maturidade. E nós entendemos que o ser humano ele tem um sério problema com a responsabilidade, com a autorresponsabilidade desde o Éden. Gênesis 3, do 12 ao 13, fala: o homem disse, foi a mulher que me deste, para estar comigo que me deu o fruto. Ou seja, o pobrezinho não poderia ter dito não. Porque a mulher deu, foi quem culpa de quem? Da mulher. Aí a mulher, o quê? A serpente que me enganou. Mas o pecado da Eva já começou no coração. A serpente enganou, mas ela permitiu. Mas ela se expôs àquela situação. A ordem não era clara? Quantas ordens claras o Senhor já nos deu? Só que aí a gente quer mostrar para Deus que Deus pode confiar. Aí o Senhor fala, não vai ali porque cai. Não, Senhor, vou só mostrar que eu consigo. Ó. Se eu andar aqui, se você pisar torto, você vai cair. Não, Senhor, mas olha aqui. Sua imagem e semelhança. Ó, criatura do Criador. Aí cai. Aí o que você fala? Ó, o inimigo. Deus fala, mas você não sabia que não tinha que fazer? E você foi se arriscar? E você foi ver o gostinho do que era? Agora, quando a gente cai em si, resista. E ele fugirá.
Não é para eu estar ali? Ah, mas pode passar ali perto. Não, meio metro para mim já está o suficiente. Mas você consegue? Consigo, mas aqui é seguro. Aqui é seguro. Se o próprio Deus não cedeu, se o próprio Jesus não cedeu às tentações do inimigo, se joga daqui, se lança de lá, come isso, transforma aquilo, faz aquilo outro. E ele não podia falar, ô Satanás do inferno, eu sou mesmo, olha aqui, é pedra que vira pão, eu me jogo, o anjo pega, eu vou, eu flutuo, eu faço o que for, eu desapareço no ar, eu apareço em outro canto. Não preciso disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então não tente o Senhor teu Deus, porque Ele não te tenta. Ele não te tenta. Muitas vezes nós nos colocamos ali à beirinha daquilo que nós dizemos que queremos fugir. E seja lá qual o pecado for, seja lá qual situação for. Às vezes é uma coisa tão simples que você está generalizando aí, pensando que é matar, roubar, destruir, trair. Mas às vezes é uma coisa tão simples. Você tem um problema com a preguiça. Aí você fala, vou fazer minhas coisas no sofá. Começa sentado, termina no cochilo. Tem um problema se Deus não for a primeira coisa do meu dia, eu não leio mais. Aí você coloca tudo para fazer de manhã. Chega no final da noite, você não tem concentração, você não tem vontade, você não tem disposição. Amanhã eu vou fazer diferente. E não faz nada diferente. Entendem que são detalhes, são coisas do cotidiano, são coisas do dia a dia. São coisas que passam por nós diariamente. Eu queria que você refletisse. Eu vou dizer 3 coisas. Eu não vou falar para você ficar em pé para vocês não brigarem comigo. Mas eu encerro aqui. Eu não sei qual é o seu caso em específico. Mas eu sei que você precisa de 3 coisas. No mínimo. Você tem outras inúmeras. Porém, essas 3 coisas, elas vão te ajudar. Primeira, tenha iniciativa. Caia em si. Sabe aquela coisa do levanta, toma o teu leito e anda? Tenha a iniciativa. Faça o caminho de volta. Pastor, eu não sei para onde voltar. Então volta para os pés do Senhor. Porque ali Ele vai te direcionar. Ali Ele vai te mostrar. Se permita ouvir o que o Senhor tem para dizer. Só que escute bem. Se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, não adianta fingir. Porque o Senhor, Ele conhece o profundo do seu coração. E Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Porque às vezes o Senhor já te mostrou o que você tem que fazer. Só que você tem medo. Você não quer. Você não quer abrir mão, você não quer lutar, você não quer sair da zona de conforto, seja lá qual for a sua situação. Aí você chega, Senhor, eu não sei o que fazer. E Ele fala, sabe sim. Senhor, me dá uma luz. Não vou dar, porque o que eu tinha que falar, eu já falei. O que eu tinha que mandar você fazer, eu já mandei. Você não fez? Então eu não vou te dar um próximo passo. Não vou fazer nada, não vou fazer o que é a sua parte. Ah, Senhor, me ajuda a vencer isso aqui. O quanto você está tentando? Porque um conto é eu te ajudar em algo que você já está fazendo a sua parte. Outro conto é eu fazer aquilo que você não quer fazer. E o Senhor, Ele não vai fazer aquilo que cabe a nós. 2, persevere. Não desista. Você tem um Deus que te auxilia. Você tem o Espírito Santo. Você tem um Senhor que te sustenta. Para de perder para o inimigo. Para de perder para você mesmo. Muitas vezes você está perdendo para você. Você não está nem perdendo para o inimigo. Você está perdendo para você. Você está perdendo para a sua falta de vontade, para a sua falta de paciência. Você está perdendo para a sua falta de interesse. Às vezes não é o inimigo. Ele só se aproveita da brecha que você dá. Você já perdeu para você antes de perder para ele. Aí ele só leva a glória. Para. Persevera. Perseverar é treinar as suas emoções. É treinar a nossa fé. É moldar nosso caráter. Porque enquanto a gente persevera, a gente vai sendo lapidado. Enquanto a gente persevera, o nosso emocional ele vai sendo fortalecido. Enquanto a gente persevera, a nossa fé ela vai sendo cada vez maior e mais profunda. Então, persevere. E por último, comprometa-se.
O comprometimento, ele não depende da sua vontade. O comprometimento não depende da minha energia. O comprometimento, ele não... Energia que eu quero dizer não é energia cristais, tá? Vibes, joga energia pro universo. Energia é energia de tô feliz, eu tô com energia. É isso aqui, do corpo mesmo. Tô cansado, não tô... Ele vai falar que a pastora tá falando de energia e lascou de vez, né? Não depende dos nossos recursos. O comprometimento, ele é única e exclusivamente uma decisão, uma atitude minha e sua. Eu estou comprometido porque eu estou feliz. Quando você estiver triste, você não vai estar. Agora, eu estou comprometido porque eu escolhi estar comprometido. Ah, peraí, que agora é diferente. Eu casei porque eu fui obrigado? Vai dar ruim. Eu casei porque eu escolhi casar. Eu sabia como era, mas eu escolhi casar. Eu escolhi dar esse passo. Eu escolhi estar nesse emprego. Eu escolhi abrir o meu negócio próprio. Eu escolhi nunca abrir o meu negócio próprio. Eu escolhi. E ali você vai estar comprometido. Agora, se você faz coisas baseadas em sentimentos, emoções, em coisas que são passageiras, o risco de você falhar é grande. Porque você não está feliz todos os dias. Você não está motivado todos os dias. Vai ter dia que até você fazendo aquilo que você ama, você vai acordar cansado. Você vai não querer fazer aquilo. Você é um ser humano. Prazer. Para de acreditar nesse povo da internet que consegue resolver a vida toda em meio período enquanto você ainda está dormindo. Aquilo ali são coisas editadas para fazer o bonitinho lá, dar like, repostar e se sentir inferior. Porque, puxa vida, meio-dia a pessoa já correu a maratona, já foi, já voltou, já fez, já comeu, tomou um café da manhã super saudável, já almoçou super saudável. Você olha ali e fala, tô com meu todinho. Sabe? Meu Deus. E a pessoa já fez, até o que você não come, você tem vontade de comer, porque aí o vídeo fica maravilhoso. Eu começo a seguir umas pessoas lá e falo, gente, quero ser essa pessoa aqui. Aí minha terapeuta falou, para de ser maluca, para de ser doida, que ele senta e vai editar lá. Porque aí a pessoa, ou você acredita mesmo que a belezura acordou 5 horas da manhã, o celular estava posicionado, aí ela acorda assim, feliz da vida. Gente, oração das mulheres 6 horas da manhã. Vamos contar como a gente aparece? Não, né? Vamos deixar só entre a gente? Parece que fomos tudo picado pelas abelhas, com a cara inchada. Bom dia, Shalom. A gente está ali ainda existindo. Mas teve alguém que 6 horas da manhã já, nossa, conquistou o mundo. E você está ali falando, meu Deus do céu, por que comigo não é assim? Porque essa não é a vida real. A vida real é você se comprometer a fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. Hoje você não deu 100%, amanhã você dá. Amanhã não dei 100%, no dia seguinte você faz. Mais tarde você faz. Comprometa-se. Se você tiver uma iniciativa, se você perseverar e se você se comprometer, você vai ver como as coisas elas vão mudar e agora sim você pode se colocar de pé. O Senhor, Ele se compromete comigo e com você quando a gente se compromete com Ele. Pode ter certeza, e eu te falo isso por experiência própria. O Senhor se compromete comigo e com você quando a gente se compromete com Ele. E eu não estou nem falando de você ter um ministério na igreja. Eu estou falando de você se comprometer com o Senhor. O que você não abre mão? Eu não abro mão de dormir com a minha pia lavada, mas abre mão de acordar e não fazer devocional. Agora inverte a situação. Senhor, eu não abro mão de estar na tua presença. Não importa o que aconteça. Eu acho demais. Posso te expor, Fran? Posso? Você deixa? Eu acho demais que um dia a gente estava numa reunião das mulheres, aí ela abriu o microfone para falar, falou, gente, eu vou falar aqui baixinho que eu estou escondida no banheiro. E a gente fez, o quê? Aí ela, não, gente, eu estou fazendo a reunião daqui do banheiro, que as crianças estão lá, senão elas não me deixam. Falei, gente, eu achei demais. Falei, é isso, do banheiro, onde pode? Ninguém me acha no banheiro, vai usar o outro banheiro, esse aqui não pode. Mas isso para mim, a gente riu, todo mundo riu, mas é sinal de que quem quer dá um jeito. Quem quer dá um jeito. Porque é muito mais fácil a gente falar, gente, eu não posso participar porque na minha casa dorme. Na minha casa também, o pastor está lá roncando junto com o Mateus. Roncando sim, vamos falar real. Elas já ouviram você roncar do quarto. Mas a gente costuma encontrar a justificativa.
Mas o Senhor nos chama para esse lugar hoje. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa colocar a ordem, que você precisa assumir aí a responsabilidade, mas eu creio em nome de Jesus, que apesar de todas as brincadeiras, as risadas que a gente faz para que tudo fique leve, você entendeu que a culpa é sua. Aquilo que você está vivendo hoje é responsabilidade sua, não é de mais ninguém. Não é de mais ninguém. E quando você pensar em cair na tentação de culpar alguém por aquilo que você está vivendo, veja bem, se você não está aceitando, aí você vai descobrir que sim, que aquela pessoa só está fazendo o que você deixa que ela faça. Porque se você não deixasse, ela não ia te afetar. Ela não ia te paralisar. E isso serve para uma pessoa, isso serve para o inimigo, isso serve para você mesmo, que muitas vezes pode ser a sua própria pedra de tropeço. Estou preso, tá? Se você fizer a sua parte, o Senhor vai fazer a dele. Não tenha dúvida. Agora, não espere que o Senhor faça tudo. Ele já fez. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. O Filho, ele já entregou. A graça, ele já nos deu. O perdão, ele já nos deu. O Espírito Santo, ele já nos deu. A palavra, ele já nos deu. As promessas, ele já nos deu. Agora, nossa vez de trabalhar um pouco. E a gente consegue, porque Ele disse que a gente conseguiria. E Ele nos deu todos os recursos que nós precisamos para conseguir. E eu quero te encorajar. Não passe por nada sozinho. É doloroso. É difícil. E muitas vezes o Senhor pode colocar no seu caminho pessoas que já tenham passado por aquilo. E a pessoa vai olhar para você e vai falar: eu sei muito bem o que você está passando. Deixa eu te contar como eu saí daí. E às vezes a pessoa nunca vai ter passado. E ela vai falar: olha, eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui para orar com você. O importante é você não retroceder no seu comprometimento com o Senhor. Retroceda somente se for para você fazer o caminho de volta. E peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo nesse momento te conduzir. Qual é o caminho de volta que eu tenho que fazer? Qual é o caminho de volta, Pai? O que eu tenho que fazer? Aonde é que eu preciso assumir o controle? Aonde é que eu preciso assumir a responsabilidade? Aonde é que eu estou vivendo que não está me agradando? Qual é a área? Senhor, que o Senhor já está tentando me tirar. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. E eu ainda sou escravo das mesmas coisas. Ainda sigo o mesmo padrão. Espírito Santo, eu te peço nesse momento, sonda os nossos corações e traz à tona tudo aquilo que nós precisamos. Qual é o posicionamento que nós devemos ter a partir de hoje, para que nós possamos viver essa palavra, Pai, na íntegra? Senhor, nós não queremos ser colecionadores de mensagens, nós não queremos ser colecionadores de palavras, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos ouvir e praticar, nós queremos ser participantes ativos, Pai, do Teu reino. Senhor, nós não queremos, Pai, fingir aquilo que nós estamos vivendo, nós não queremos ser movidos por sentimentos, por emoções, por necessidades. Pai, nós queremos ser movidos por amor. Nós queremos ser movidos por aquilo que nos traz um propósito, Pai, que é o Teu reino, que é a expansão do Teu reino, que é viver para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos traga discernimento. Senhor, eu creio em nome de Jesus que essas pessoas que aqui estão, que estão recebendo essa palavra, seja aqui, sejam em casa, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam realmente tocadas por essa mensagem, que essas pessoas possam estar comprometidas com o Senhor e com elas mesmas, Pai, de fazer uma nova história, de traçar um novo caminho, mas sendo guiados totalmente pelo Senhor. Pai, deixando de lado todas as desculpas, deixando de lado todas as muletas espirituais, deixando de lado todas as justificativas. Senhor, um novo tempo. O Senhor está nos encaminhando para este final de ano, nos encaminhando para um novo ano, e nós não aceitamos entrar no ano de 2026 com as mesmas coisas que nós estamos carregando há tanto tempo. Nós não aceitamos, Pai, nós não aceitamos, nós declaramos uma mudança, mas não só na boca, mas nas nossas atitudes. Senhor, nos ajuda. Espírito Santo,
Eu te peço nessa noite, traga um lembrete na memória, no momento em que essas pessoas precisarem de um socorro, precisarem de um suporte. Não deixe com que elas deem um passo sem se lembrar do direcionamento que o Senhor deu, sem se lembrar da palavra que o Senhor deu, porque o Senhor está nos dando um direcionamento, o Senhor está nos levando a um outro lugar, para que nós possamos de fato ver a nossa vida mudando, Pai, mas tudo para a honra e glória do teu santo nome. O Senhor deseja nos levar aos caminhos altos, o Senhor deseja nos levar a viver o propósito que o Senhor criou para nós, mas Pai, eu te peço, nos ajuda, nos ensina, Senhor, tira de nós toda a hipocrisia, tira de nós tudo aquilo que a gente faz para tentar esconder aquilo que nós sabemos que nós precisamos fazer. Senhor, eu declaro uma libertação na mente, Senhor, no espírito, na alma, todas as algemas, tudo aquilo que prende os teus filhos de darem um passo, de avançarem no espiritual, no físico, Pai, que elas sejam quebradas hoje, em nome de Jesus. Nós cremos que o teu sangue tem poder. Nós cremos que há poder no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor, aonde o Senhor está, quando o Senhor chega, aonde o Senhor passa, tudo muda. Tudo muda, porque há poder no teu nome, porque existe poder, Pai, na tua presença. Senhor, então eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, pessoas maduras, pessoas mudadas, pessoas transformadas, porque nós entendemos que nós não precisamos do amanhã, nós não precisamos do futuro, nós não precisamos do tempo que ainda vai chegar, nós já recebemos e vivemos no presente, porque nós queremos mudar as coisas a partir de agora, nós queremos nos alinhar a partir de agora, nós queremos viver algo novo a partir de agora. Pai, cura as almas feridas, cura corações feridos, Pai, feridas que estão sendo carregadas por anos, por meses, por tempos, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, encontre essas almas, encontre esses corações e feche essas feridas. Todo medo caia por terra em nome de Jesus. Todo medo de dar um passo para a mudança, todo medo de dar um passo para um projeto, para uma realização de algo. Pai, que tudo aquilo que o inimigo conseguir está trazendo para realmente bloquear os passos dos teus filhos, Pai, que seja quebrado agora em nome de Jesus, porque os teus filhos verão, Pai, os teus planos se cumprindo, se assim eles se comprometerem e se posicionarem com o Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque pela fé nós cremos que nós faremos a nossa parte e nós iremos ver a tua mão caminhando conosco, nós iremos ver a tua graça nos alcançando, nós iremos ver, Pai, as coisas acontecendo, porque nós nos comprometemos no dia de hoje em fazer a nossa parte, em fazer tudo aquilo que precisa ser feito, mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, e nós te louvamos. Obrigada, Senhor, por ainda falar conosco. Obrigada, Senhor, por nos trazer para este lugar, para ouvir esta palavra, para nos trazer um senso de direcionamento, para nos trazer, Pai, uma palavra que nos exorta, mas que nos traz tanto amor. Espírito Santo, obrigada. Obrigada por ainda falar conosco. Nós nem merecemos. Talvez essa semana, por mais que ainda seja curta, mas talvez por esses dias, nós nem entregamos tudo aquilo que nós poderíamos entregar. Nós nem buscamos tudo aquilo que nós poderíamos buscar. E ainda assim o Senhor tem misericórdia e fala conosco. Mas que a gente não se acostume com esse lugar. Que a gente não se acostume com este lugar. Que a gente não se deixe esfriar. Espírito Santo, eu te peço, traga discernimento. Porque cada um sabe de si. O Senhor conhece a todos. E eu creio que essas pessoas sairão com as suas respostas, com os seus direcionamentos, com o seu alerta no Espírito. E que elas possam ter coragem, Pai. Coragem para mudar. Coragem para fazer o que precisa ser feito. Que elas possam querer tanto ao ponto de não se conformar. Que elas possam querer tanto ao ponto de fazer algo diferente para mudar. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós encerramos esses cultos de quarta de um modo maravilhoso. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações durante todo esse tempo, durante todo esse ano. E nós acreditamos
cremos, recebemos e abençoamos tudo aquilo que o Senhor irá falar no próximo ano. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos levará a um novo nível, mais profundo, mais alto, maior, mais intenso, porque nós sairemos desse ano transformados, não mais os mesmos, mas transformados, assumindo o controle da nossa vida, assumindo a responsabilidade da nossa vida e fazendo aquilo que o Senhor nos confiou a fazer. Nós te louvamos e te amamos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir no nome do Senhor? É realmente aplaudir o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. E eu digo, igreja, o Senhor, Ele deixou essa palavra para nós, nos trazendo uma direção. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa palavra, eu te encorajo a assistir novamente. Não é sobre a pastora, o pastor ele sempre fala isso, né? Não é sobre quem vem pregar, é sobre a palavra que o Senhor nos dá. Se você acha que você perdeu algo, assista de novo, anote, reflita. Porque o Senhor, Ele deseja mudar histórias. Mas é mudar histórias mesmo, mudar realidades. Mudar famílias, mudar vidas profissionais. O Senhor cura essa noite. O Senhor, Ele cura feridas essa noite. Ele cura corações essa noite. O Senhor te abraça essa noite. Ele te abraça para que você saia daqui se sentindo amada. Somente isso. É a palavra que você tem que levar no seu coração. Sinta-se amada. E o Senhor, Ele deseja realmente mudar a nossa realidade. O Senhor, Ele não está comprometido com as nossas vontades. Ele está comprometido com a palavra dEle, com o propósito dEle. E o Senhor deseja que o propósito se cumpra. Então a gente precisa entrar nesse novo ano com um novo pensamento, um novo posicionamento. E eu falo algo da parte do Senhor. Existem muitas pessoas que estão orando para o Senhor pedindo uma mudança. E o Senhor diz, e não é uma única pessoa. Por isso o Senhor me direcionou a fazer isso de modo geral. Não mudou ainda porque você não quis que mudasse. Você sabe o que você precisa fazer. Ah, Senhor, eu não sei, sabe? Você só tem medo. Sabe, você só tem medo. O Senhor te chama para uma mudança. E mudanças causam desconforto. Mudanças não são fáceis. Mas quando o Senhor ele está no controle de todas as coisas, nós podemos confiar. Mas não é sobre mudanças que o seu coração deseja. É sobre mudanças que Ele já mostrou que precisa acontecer. O Senhor realmente tem um propósito para nós. Não duvide disso. E o Senhor, Ele realmente tem pressa. É por isso que eu sou tão grata ao Senhor. Porque Ele insiste tanto em nos chamar. A única coisa que me preocupa é, no final, a gente olhar e se arrepender de não ter colocado em prática tudo aquilo que a gente ouviu. Então, que a gente não seja essa pessoa. Sejamos as pessoas que ouvem e praticam. O Senhor realmente tem coisas para liberar na vida de muitos de vocês. Eu poderia falar, mas eu faço aquilo que eu sinto que tenho que fazer. Porque o Senhor quer nos tirar desse lugar de comodidade. Esse lugar onde você fica falando, Senhor, se for comigo, fala comigo. Fala para ela falar meu nome. Se for comigo, Pai, então fala para ela vir falar direto comigo. É para você. É para você. Pastora, depois no final do culto eu vou te procurar. Não irei te responder. Porque o Senhor deseja se manifestar para você. Ele deseja que você faça a sua parte. Para que Ele possa fazer a dele. Continuar fazendo a dele. E muitas coisas Ele tem para fazer. Por favor, faça a sua. Eu desejo ver você vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para você. É grande, pode confiar. Amém?
Que bom que você assistiu até aqui. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem tenha mexido com você. E para que você continue acompanhando as próximas mensagens, se inscreva no canal, ative o sininho ali da notificação para que os próximos vídeos cheguem automaticamente para você. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou de importante dessa mensagem. Compartilhe com aquela pessoa que você acredita que vai fazer sentido. E se você quer contribuir com essa obra, os dados bancários vão estar aqui embaixo. Deus abençoe e seja sempre muito bem-vindo. Shalom.